Para fazer o tríceps no banco, a gente vai precisar de um banco para você poder apoiar, um puff talvez, ou sofá, ou então a cama, beleza? Porque a gente vai precisar apoiar as suas mãos para executar o movimento. Existem duas formas para a gente executar o movimento. Eu vou mostrar primeiro a mais fácil e depois eu mostro a segunda, que vai ser um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil para executar, beleza? A posição do tríceps do banco é a seguinte: você vai sentar, vai colocar as mãos ao lado do seu corpo e a ponta dos dedos vai estar voltada para frente. Aí você coloca os pés um pouquinho para frente para você poder sair do assento do banco e aí você vai descer flexionando os cotovelos. E aí você empurra o seu corpo para cima novamente, estendendo os braços. Então você desce, flexiona os cotovelos, empurra, estendendo os braços novamente, tá bom? Essa é a posição mais simples de executar o tríceps no banco. A respiração aqui vai ser o seguinte: a hora que você descer, você vai puxar o ar e a hora que você subir, você vai soltar o ar. Para ficar um pouquinho mais difícil, se tiver fácil para executar, para ficar um pouquinho mais difícil, você faz o quê? Você posiciona os seus pés mais à frente. Ao invés de ficar com os pés aqui e eles semi-flexionados, você coloca os pés mais à frente e coloca eles estendidos. E aí você desce e sobe novamente. Desceu. Para realizar a prancha dinâmica, a gente vai precisar de um banco, ou então o sofá, a cama, para você poder apoiar os seus braços. Ele vai partir da posição inicial daquela prancha ventral que a gente já faz, e aí a gente vai fazer uma transição estendendo os braços, ok? Tem uma outra variação que a gente pode executar ele na parede. Vai ser a mesma coisa, começo com o antebraço aqui, e aí eu faço a transição. Um braço, depois o outro. 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 Ok? Prancha dinâmica. Um breve silêncio. Prancha dinâmica. Para a gente realizar a prancha dinâmica, a gente vai precisar de um banco, ou então da cama, do sofá para poder apoiar, certo? Um local que você poder apoiar os braços para ficar mais alto, para a gente não fazer na linha do chão, que vai ser muito mais difícil, tá bom? A prancha dinâmica, ela parte da posição de prancha ventral inicialmente. Então a gente vai estar na posição de prancha ventral e vai fazer a transição para uma prancha de braços estendidos e depois faz uma prancha com os antebraços apoiados novamente. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Para começar o movimento, eu parto da posição de prancha ventral, aí eu apoio uma mão, apoio a outra e subo. Eu desço, apoio os cotovelos e apoio o outro cotovelo. Subi e eu vou descendo. Importante é que eu sempre mantenha a posição do meu quadril e do meu abdômen numa posição de prancha. Então eu saio dos antebraços apoiados e venho para as mãos estendidas. Braços apoiados e mãos estendidas. Para a gente começar a fazer o apoio invertido, a gente vai usar um banco para a gente poder apoiar as mãos no chão. A gente vai ficar com as pernas apoiadas em cima do banco ou então da cama e do sofá e as mãos elas vão estar apoiadas no chão, num afastamento maior que a largura dos ombros, tá? Então você vai colocar as mãos mais afastadas do que os seus ombros e as pernas vão ficar apoiadas em cima do banco. A hora que você estiver descendo o seu corpo, você vai puxar o ar e a hora que você empurrar o seu corpo para cima, você vai soltar o ar. Procura manter o seu abdômen sempre contraído, o tronco firme durante a execução do movimento. Então vamos lá. Estou com as pernas apoiadas em cima do banco e aí eu vou posicionar as minhas mãos no chão, um afastamento mais largo que os ombros. Eu vou descer com a minha cabeça em direção ao solo e vou empurrar novamente. Eu desço com a cabeça em direção ao solo e empurro novamente. As minhas pernas, elas ficam sempre apoiadas ali no banco. Desci, puxei o ar, subi, solto o ar. Para fazer a remada horizontal, a gente vai ficar deitado na posição em decúbito ventral, com a barriga para baixo, ok? E aí a gente vai estender as pernas, a gente vai levantar as pernas, vai manter ela estendida e vai levantar o tronco também. A gente vai ficar só com o quadril e o abdômen apoiado. Aí a gente vai manter os braços estendidos
vai tracionar eles para trás, contraindo as costas, unindo as escápulas, contraindo elas com bastante força e vai estender o braço de novo. Então puxa os braços, contrai as costas e estende eles de novo. Puxa, contrai as costas e estende ele de novo. Eu estou deitado, eu vou levantar as minhas pernas, eu vou deixar elas já estendidas, contraídas e eu vou estender os braços também. Os braços estão bem estendidos, eu vou estar puxando eles para trás, ó. Assim que eu puxar, eu levanto um pouco as minhas costas, contraio elas com bastante força e estendo novamente. Puxei, contraí elas com bastante força, fui novamente, ó.